A paz do Senhor, irmãos. Como é difícil eu gravar esse testemunho. Eu gravei outros testemunhos de tantos sinais que Deus me deu, mas falar sobre o momento trágico da sua vida é muito difícil. Mas antes de começar a falar do testemunho, eu queria dizer para todos vocês que estão ouvindo: nunca tente o suicídio. Mesmo se você achar que a tua vida não tem jeito, pode ter certeza de uma coisa, e eu sou testemunho disso: sempre há uma saída. Se houve uma saída para mim, existe uma saída para você também. Veja esse testemunho até o final, porque muitas vezes nós acreditamos que não existe saída em nossas vidas. Eu tinha meus 17 anos de idade. Fiquei desempregado durante um tempo muito grande. Não consegui emprego, uma época de recessão. Era quase impossível nessa época conseguir um emprego. Tentei de várias maneiras, não consegui. Eu estava envolvido no mundo da droga, a bebida, era viciado na cachaça, todos os tipos de bebida eu tomava. E vivia naquele mundo errado, da prostituição, no roubo, não ligava para nada, me envolvia com todas as coisas que eram erradas e procurava as coisas do mundo. Só que dentro de casa eu tinha um pai e mãe que ainda, além de tudo isso, eles me cobravam muito, me chamavam de vagabundo e diziam que eu não tinha mais jeito. Chegou no momento da vida que eu senti muito, não tinha apoio de ninguém, amigos. Os amigos acabavam nos levando ainda mais para esse mundo de droga, do vício. E aqueles que tentavam fazer alguma coisa era te levar para baixo. Ofereciam ainda mais drogas, mais bebidas, né? E a minha vida foi assim. Só que chegou no momento que mexeu muito comigo e eu pensei, não posso mais dar trabalho para minha família, para os meus pais, eles não merecem isso. E eu comecei a pensar de uma forma diferente. Realmente minha vida não tem sentido e eu acho que não tem mais jeito, eu não vejo saída. Estou atrapalhando a vida deles, então eu vou botar um fim nisso. Aí, num determinado momento, eu decidi tirar a minha vida. Então foi muito rápido, eu pensei rápido e pensei numa ponte, fui lá para o Taquaral, em Campinas, aquela ponte do Taquaral que é alta, e eu tomei essa decisão, criei coragem e fui para lá. Foi muito rápida a decisão. O inimigo coloca dentro de nós esse desejo, essa vontade, e é uma coisa muito forte, rápida, repentina, e você não consegue tirar isso da cabeça. Eu fiquei envolvido com esse mal, e num determinado dia, eu acredito que era um dia de sábado, eu fui para lá, eu falei: hoje eu vou dar fim na minha vida, eu vou acabar com tudo hoje. Meus pais não merecem mais tanto sofrimento, ver essas coisas tristes que um filho acaba fazendo com eles. Então eu fui para lá. Eu me lembro que era na parte da manhã, me dirigi até a ponte, fui no Taquaral. Então eu fui andando, andei muito, fui até lá andando. E quando eu cheguei lá diante, na frente daquela ponte, eu falei: agora chegou a minha hora. Eu estava com uma tristeza muito grande, irmãos. A tristeza era enorme. Eu estava decidido e tinha certeza que eu ia fazer um bem para muitas pessoas, principalmente meus pais. Então eu tomei a decisão, falei: agora eu vou. E quando eu subi naquela mureta que existe até hoje, eu me lembro que tinha um forte vento aquele dia, mas quando eu subi naquela mureta, bateu um vento forte e me jogou para trás, eu quase caí no chão. Eu me levantei rapidamente, tomei fôlego e fui tentar a segunda vez. Então me apoiei na mureta, tentei subir para pular e bateu um vento forte de novo e me jogou para trás. Eu falei: não é possível. O vento era muito forte que eu não consegui. E retornei, quase caí de novo. E quando eu fui pela terceira vez, eu respirei fundo. Me lembro que passou um carro preto, com várias pessoas dentro do carro.
mas é um carro até muito feio. E uma voz demoníaca saiu daquele carro e disse assim: pula, seu covarde. Mas era uma voz demoníaca. E quando aquela voz veio forte, entrou um espírito de medo dentro de mim. E eu olhei para aquele carro e eu fiquei com medo de pular. Coloquei a mão na mureta para subir, mas tinha uma força muito grande que me colocou medo na minha alma. Aí, irmãos, naquele momento eu comecei a chorar. Eu fiquei envergonhado, olhava para uns carros que vinham, ninguém entendia nada. Eu desci daquela mureta e comecei a andar em direção à minha casa. Eu chorava demais e naquele momento eu dizia: puxa vida, eu sou tão fraco que não consigo nem resolver um problema dos meus pais, nem isso eu tenho força para fazer. Então eu não entendi aquele momento e voltei para casa e fui andando, chorando, triste, amargurado demais. Falei: o que vai ser da minha vida agora? Nem isso eu consigo fazer. Meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai ser da minha vida? Eu não entendia nada, irmãos. Mas ali naquele momento existe uma força que vem do trono celestial de Deus, que veio do alto. Eu não entendi, eu não conhecia, mas é uma força que vem do Espírito Santo de Deus, que vem de oração de irmãos. É a força que veio por aquele que deu a sua vida na cruz do madeiro por mim. É o sangue de Jesus que estava sendo derramado naquele momento, evitando minha fraqueza, minha covardia. Então eu voltei para casa, irmãos. Eu não entendia nada, mas eu voltei. Aí me lembro que naquela semana eu falei: o que vai ser da minha vida, meu Deus? Me lembro que foi em casa um amigo que se chama Mercival. Ele frequentava um grupo de oração lá na Santa Terezinha, era católico. E ele passou em casa e era um rapaz muito alegre, muito bondoso. E ele fez o convite para mim, falou: Evandro, vamos conhecer o grupo de oração. Ele sabia que em casa era uma guerra, briga com meus irmãos, era muita violência, muita agressão, era um ambiente muito ruim. E quando ele chegava, parece que entrava uma paz em nós, e nós não sabíamos de onde vinha, porque ele tinha muita bondade no coração. E ele fez o convite, ele me convidou várias vezes. Daí num determinado dia, que foi esse dia, essa semana crítica da minha vida, eu falei: eu não tenho nada a perder, eu vou conhecer esse grupo de oração. Ele falou: vamos lá, que Deus quer fazer algo na sua vida, vai ser maravilhoso, vai ser bom. Aí eu me lembro que num dia eu aceitei. Ele estava lá no grupo, tocava violão, cantava, junto com a Valdívia, coordenadora do nosso grupo, Creuza, Mariana, Dona Lourdes e outras, Nino, muitos irmãos amados, a que eu tenho grande estima. Então eu fui lá para o grupo, me encontrei com ele, me abraçou e falou: poxa, que bom que você veio hoje. Aí quando eu cheguei naquela noite, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Veio um sentimento, sabe, eu estava lá presente, mas eu não entendia nada. E eu sentei e falei: poxa vida, o que eu vim fazer aqui com essas pessoas idosas, né? Poucas pessoas naquele grupo. E eu me sentei. Aí quando eu me sentei, eles começaram a cantar nos louvores, e aquilo foi agradando meu coração, e eu chorava, sentia muito. Ninguém sabia o que estava passando, eles não sabiam de nada. E aqueles louvores, ele foi entrando na minha alma, foi purificando, eu chorando. Eu falei: algo está acontecendo comigo, eu não estou entendendo. Mas o Espírito de Deus foi entrando na minha vida. E num determinado momento, aquela irmãzinha começou a falar. Ela começou a falar aquilo que o Senhor queria na minha vida. Ela começou a contar a minha vida. Começou a contar a tristeza que existe no meu coração. Ela falou que o sangue de Jesus estava sendo derramado sobre mim, irmãos. E quando ela falava desse sangue, irmãos, aquele sangue ia penetrando na minha alma. Eu ia chorando, lembrando do suicídio, lembrando dos problemas, das agressões, da prostituição, do meu grande pecado, daquele homem
péssimo exemplo de filho que eu era. E aquela voz entrando, o sangue de Jesus vinha entrando e vinha, parece que lavando tudo. Era um sentimento de muito amor que eu sentia. Pareciam que eram todos meus irmãos, mães, parecia que eu conhecia eles há muitos anos. E aquilo entrava e estava purificando a minha alma. Começou a limpar toda aquela sujeira que existia nesse homem podre que eu era. Foi maravilhoso, irmãos. E eu não sabia que existia um sangue tão poderoso, o sangue de Jesus, que lava de fato, que purifica a nossa alma. Eu fui ouvindo aquelas vozes, ela falou comigo, falou tudo o que estava acontecendo na minha vida, mas no final ela disse: meu filho, hoje Jesus está entrando na tua vida, hoje o Senhor Jesus vai mudar a tua vida. Você estava pensando numa coisa muito mal, numa coisa que é desagradável a Deus, mas o Senhor está te livrando da morte. O Senhor vai transformar a tua vida, vai te dar alegria, vai te dar paz. E eu chorava muito, irmãos. Ela impôs as mãos sobre mim e falava essas palavras. Ninguém entendia nada, mas eu entendia porque eu sabia de tudo. Então, irmãos, a partir daquele dia, as coisas começaram a mudar em casa. O Espírito de Deus começou a entrar na família. Comecei a orar muito, participar dos grupos. Eu li a palavra de Deus, entreguei minha vida para Jesus e pedi para que Ele fosse o Senhor da minha vida, irmãos. E as coisas começaram a mudar, irmãos. Aí, logo em seguida, veio o emprego, veio uma vida nova. Abandonei os vícios. Minha mãe chegou um dia para mim, nesse período, foi exatamente nesse período, ela chegou um dia que eu estava saindo, que eu ia praticar o vício. Minha mãe olhou para mim chorando e disse: filho, vai com Deus, eu confio em você. Até a expressão da minha mãe mudou. E a partir daquele dia eu falei: não, nunca mais posso ser esse hipócrita, esse canalha, esse filho terrível, não. Ela disse que confia, e hoje minha confiança está em Deus. Irmãos, eu perdi todos os amigos, aqueles que achavam que eram amigos, mas que estavam nessa vida. Abandonei tudo, abandonei o mundo, irmãos. Minha vida mudou, eu consegui emprego. Minha vida se transformou. É realmente uma transformação, não é mudança. É como a transformação que o Senhor Jesus fez nas bodas, naquele casamento, que o Senhor chega, falta o vinho, Ele transforma a água em vinho. Foi isso que Ele fez na minha vida. Então é isso, eu acredito que é isso que o Senhor pode fazer na tua vida. Se a tua situação for crítica, for impossível de ser resolvido o teu problema, você acha que é impossível, sempre existe uma saída. Sempre existe uma saída, irmãos. E essa saída se chama Jesus. A saída se chama o sangue de Jesus. Confia nele, irmãos. Mesmo que você ache que é o impossível, Jesus, Ele torna tudo possível. Porque no livro de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Isso Ele queria da minha vida. Mas em seguida diz assim: eu vim, Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje eu tenho essa vida em abundância, irmãos. Eu tenho a bênção e a graça de Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou o homem mais feliz desse mundo, porque Jesus, o Espírito Santo mora no meu coração, irmãos. Aquele homem pecador, o pequeno, aquele homem podre, ele tornou-se limpo pelo sangue de Jesus. E eu peço na sua vida, irmãos, eu peço para que o sangue de Jesus seja derramado sobre a tua vida, e que hoje, agora, nesse momento que você está ouvindo esse testemunho, que o Senhor Jesus possa mudar a tua vida, que o sangue de Jesus te lave todo o pecado, tudo o impossível saia da tua vida, e receba, irmãos, a bênção do Deus poderoso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe e te faça uma nova vida maravilhosa,
que faça valer a pena. Deus te abençoe, queridos.